podcast Cinema Aventura. Começando mais um podcast Cinema Aventura, o seu canal da ação, das artes marciais, ficção científica, guerra, western, da biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes de cinema, quinzenalmente nos agregadores podcast, Anchor, Spotify, Google Podcasts. Nós temos um canal no YouTube com edições aos sábados. Se não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like aí no começo do vídeo, senão você esquece. E também temos um perfil no Instagram. Se quiser, nos siga lá. E hoje a nossa pauta é um filme interessantíssimo, um filme de guerra alemão. Nós vamos falar sobre O Barco, filme dirigido por Wolfgang Petersen, lançado em 1981. E para participar dessa missão submarina, nós temos um Captain Lieutenant de cada podcast. São 3 podcasts diferentes aqui se unindo para falar desse grande filme. Eu sou o Marcos Damiani Lobo, do mar. Ele, Hamburg des Formiga Elétrica, Daniel Fontana. Opa, muito obrigado, Marcão, pelo convite. Prazerzaço estar aqui mais uma vez para falar desse grande filme que tem Rita Cadillac no elenco, mas não é o que vocês pervertidos pensaram, tá? E ele retornando pela terceira vez no Cinema Aventura, que já fazia tempo que não aparecia, mas retornou aqui para fechar a primeira trilogia dele. Anrec des Cinefilia e Companhia, o nosso querido Hugo Harris. Fala, Damiani. Beleza? Muito obrigado aí pelo convite. É muito bom estar aqui com você. Eu não vou saber fazer nenhum tipo de trocadilho com coisas de barco, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Então, eu só vou ficar falando dos filmes e ficar aqui mergulhando com vocês. Poxa vida, viu? Muito legal ter o Hugo novamente aí. Era para ter voltado antes, mas não deu. Aí retornou agora. A agenda aqui não vou dizer que ela é concorrida, ela é meio travada mesmo. Mas o Cinefilia tá numa fase foda, viu? Nossa, tá difícil. Tá incrível, cara. O cara ainda tá emprestando munição lá pro filmes clássicos, lá tá corrido, cara. Então, novamente aqui, retornando Cinema Aventura, um filme mais denso, assim, né? A segunda vez que a gente fala de um filme de guerra alemão, né? É o 4º programa sobre filmes alemães. A gente já fez a Guerra, A Queda, né? Que é o filme de guerra que a gente fez. Fizemos esse ano os Nibelungos, né? Então, para quem gosta de filmes alemães, que está aqui pelo Harry aqui pela primeira vez para conhecer aqui o Cinema Aventura, a gente já falou sobre outros filmes alemães. E hoje nós vamos falar de um filme que realmente é marcante e, por que não, de um filme que realmente furou a bolha de sucesso em matéria de público internacional. Das Boot furou essa bolha porque o gênero de guerra sempre foi uma especialidade, vamos falar assim, das duas grandes nações da época, né? Os dois grandes poderios ali, que é Estados Unidos e União Soviética, né? Eles que sempre fazem filmes de guerra. A Inglaterra fez filme de guerra, sim. O Japão pós-guerra, muitos filmes de guerra. Mas eu acho que o grande arsenal, usando aqui o termo que a gente vai usar bastante aqui, foi das duas grandes potências. Esse foi um lançamento espetacular na Alemanha, né? Foi o maior lançamento até então, 221 salas. Quer dizer, é coisa pra caramba. Realmente os caras estavam investindo nesse filme. Um dos filmes mais caros até então da Alemanha, talvez o mais caro, eu acho, se não me engano, da época, né, alemão. E aí, em 82, foi para os Estados Unidos, aclamação por todos os lados, acredito que muito pela verassimilhança, né, do que é mostrado em tela, de uma forma sufocante, verdadeira, né, não é uma coisa assim que não tem cara que poderia acontecer. A gente vai falar aqui que o filme poderia já ter acontecido antes. Cara de teatro filmado, ele não tem nada disso aí, realmente é cinema ali que você acaba vendo, né, isso acaba abraçando a gente muito bem, que é cinéfilo. Então, e também por trazer um ponto de vista diferente, um ponto de vista alemão, né, que deixa mais dramático ainda. Você pega a sinopse, que é um filme sobre uma patrulha alemã num submarino na Segunda Guerra Mundial, então isso é muito impressionante. Essa é a minha pequena introdução aqui ao filme. Então, queria que vocês falassem um pouco quando vocês conheceram o Das Boot, porque, na verdade, o Barco, essa é a segunda vez que eu assisto o filme. Assisti quando aqueles tempos que a gente sempre tem de cinefilia louca, assim, de assistir um monte de filme, assim, meio em cima do outro, né, aquela coisa toda. Assisti a versão anterior, que é de 2h30, aqui, novamente, pela primeira vez, assisti a versão do diretor, são 3h20, né, eu acho que é 3h20, isso mesmo, né? 28. Então foi
foi uma experiência bem gratificante, cara, rever o filme depois de muitos e muitos anos. Eu, como você, cara, eu também tinha visto o filme na época do VHS, ainda no final dos anos 90, assisti lá a versão para o cinema, né, de 2 horas e meia, e agora que eu pude conferir essa versão do diretor, e inclusive tem mais duas, né? Ele depois passou como minissérie na TV alemã, e ainda tem mais uma versão sem cortes, que ainda é mais longa do que essa versão do diretor. O que eu acho bacana é que a gente está sempre falando sobre isso quando a gente vai falar de filmes, principalmente esses que já têm o peso do tempo aí, que permitem com que a gente tenha uma apreciação mais honesta e mais verdadeira, porque o tempo é assim, é o juiz supremo, né, de qualquer obra, né? Então hoje a gente pode falar do Barco assim, de um jeito muito diferente do que as pessoas falaram lá em 81. E eu acho bacana, assim, que você lendo sobre isso já é bastante óbvio, né? Mas você lendo sobre a produção, você vê que existia um receio muito grande de estrear isso, principalmente no mercado norte-americano, porque era realmente um ponto de vista completamente fora da curva naquele momento, né? E você levar esse filme para um mercado onde você tem uma grande quantidade de judeus ali, tanto na parte, né, da produção, da distribuição e tal, como também na parte do público, era um negócio assim mega arriscado, né? Mas o filme ele consegue te convencer de todas as formas de que aquilo está muito além de uma discussão, né? Porque em nenhum momento esse filme coloca em xeque a ideologia nazista, né? Ela parte ali de centralizar em cima da tripulação daquele submarino e tal, e que eu acho muito bacana porque meio que coloca todo mundo, inclusive o público, né, no mesmo patamar, né? Você consegue se identificar com essas pessoas justamente por causa dessa situação desgraçada que elas estão vivendo, né? E é tudo absurdamente bem feito do ponto de vista conceitual e também do técnico, né? Acho que a gente pode falar isso um pouco mais lá para frente, né? Sobre as inovações que ele trouxe. E é um filme que envelheceu assim absurdamente bem, né? Você só pode lembrar que ele é um filme de 81 por conta de alguns efeitos, né? Que infelizmente isso não tem como, né? Falar, o filme tá datado por causa do efeito. Balela pura, né, meu? Porque não tem como fugir disso. Mas fora isso, as cenas de interiores ali, cara, putz, elas são fantásticas, é uma construção de clima e uma imersão, assim, absurda. Adorei, foi uma mega de uma experiência poder revisitar esse filme agora na versão do diretor. E só para justificar minha fala lá no começo da Rita Cadillac, é porque tem uma atriz mesmo, chamada Rita Cadillac, que faz uma participação no começo do filme naquela parte do cabaré, né, na festa que precede lá a saída dos marinheiros, tá? Então, enfim, só para deixar isso claro. Bom, para mim, tô que nem o Damiani. Eu tinha visto esse filme há mais de 20 anos, bem mais. Eu acho que há uns 30 anos, em VHS também. E rever me deu uma sensação dúbia. Porque, em primeiro lugar, eu sempre guardei muito na cabeça o fato deles afundarem e ficarem lá naquela perspectiva de serem esmagados pela pressão da água. E aí os anos foram se passando e na minha cabeça ficou que era um filme a respeito de um submarino que afundava e que ficava lá esperando ele voltar a funcionar para subir. E aí eu tô assistindo o filme falando assim, porra, será que era esse filme mesmo? Porque não tá aparecendo nunca essa cena. E aí eu fui tomando consciência que algo que eu tinha esquecido, que o filme é muito mais do que meramente essa sequência, que é muito importante, mas é muito mais do que isso. E aí temos muitas coisas para falar a respeito, como, por exemplo, essa questão da banalidade da guerra, que o filme deixa muito clara. E aí eu tenho também uma nota triste para mim relacionada a esse filme.
fui estrear o meu Blu-ray, que saiu lindão, né? Tá aqui, ó, vou mostrar para vocês. Esse Blu-ray lindão aqui, da versão do diretor. Aí surpreendido por essa bosta não rodar. Aí eu tive que correr atrás da versão em DVD que eu tinha, que eu tinha guardado. Olha, se e aí, daí senão tava lascado. Mas consegui assistir. Mas aí o DVD, o Blu-ray aqui se fui procurar para ver se eu comprava outro, tudo esgotado. Dancei. Né? Então, mas tudo bem, faz parte. Damiani, eu tenho que te agradecer. Olha aqui na minha parede, ó. Olha só. Tenho que te agradecer por ter feito eu ver esse filme, porque realmente fazia muito tempo que eu não via. E aí, à medida que a gente for papeando aqui, a gente entra nos temas necessários para a gente poder destrinchar um pouquinho do que esse filme é, que realmente, não apenas para aqueles que gostam de filme de guerra, mas é um filme de uma investigação psicológica muito interessante, que eu acho que vale a pena para as pessoas assistirem. É isso aí. Lembrando que o filme é baseado em fatos reais, né? Vamos embarcar aqui agora no filme em si, né? Como começou essa premissa, o livro foi lançado em 1973, escrito por um correspondente de guerra alemão, chamado Lothar Gunther Borheim, desculpa, tá? Burheim, né? Que na Segunda Guerra Mundial ele acompanhou de 41 ali as missões ali, né, do submarino do U-96 para fotografar e registrar as atividades durante as patrulhas e tal. Então, essas experiências estão no livro, depois, foi um enorme sucesso, um dos livros mais vendidos alemães e tal, e tem uma continuação chamada Die Festung, que é A Fortaleza, seria a tradução assim. Eu não sei se tem filme, tá? Eu não investiguei isso aí, se tem filme ou não disso aí. Provavelmente, pelo menos, alguma coisa na TV, com certeza deve ter, né? Sim. É interessante falar que o escritor, menosprezou ferradamente, né, o filme, né? Uma que ele achou a caracterização na abertura, né, a festa lá no cabaré e tudo mais, achou que aquilo era um absurdo, que soldados jamais fariam aquilo, não sei o que lá, e também ficou meio putinho porque o Wolfgang Petersen não deixou ele ter acesso ao roteiro do filme, né? Então aí, não vi e não gostei, então. Quase assim, né? Mas isso é muito natural de acontecer, faz parte. O escritor, ele olha a obra dele achando que a obra dele vai ser perfeitamente transposta para outra mídia. Isso é uma grande ilusão. O que importa é que provavelmente o livro que eu não li é um ótimo livro, que atraiu muita gente, e o filme é um ótimo filme pelo olhar do autor do filme, e não pelo olhar do roteirista. O problema é que o roteirista queria, de certa forma, dominar aquilo que ia ser feito para ser simplesmente um reflexo do que ele fez. Isso é um erro. Tantas pessoas fizeram, né? Tem aquele caso famosérrimo do Stephen King com o Kubrick, para o Iluminado, e cada um é uma coisa diferente, e tá tudo bem, a gente agradece porque tem coisas variadas. Então, eu nem me importo com esse tipo de polêmica por parte do escritor, porque realmente é falta de visão. O que importa pra gente é que tanto a obra desse cara quanto o filme permanecem, e aí estão aí disponíveis pra gente ter um pouco mais de contato, acesso, entendimento sobre o que era viver dentro daquela lata de sardinha que é esse submarino. E isso é um grande mérito do filme. É fazer a gente estar lá dentro de uma forma bem intensa mesmo, né? Não apenas pelo tempo, mas também pela forma. E assim, eu acho que a gente quase sente o cheiro, né, daquilo. Eu tive que assistir os filmes do Tony Scott um tempinho atrás para gravar com o Damiani também, e um dos filmes era o Maré Vermelha, né, que curiosamente também tem uma ambientação dentro de um submarino. Nossa, cara, e quando você pensa assim, ali era tudo organizadinho, tudo bonitinho.
Quando Eu você tinha vai até no barco, pô... eu tinha até destacado isso aqui pra gente comentar, né, cara? Foi legal a gente ter assistido Maré Vermelha, Sim. e aí você assistir esse aqui e pensar na tecnologia de distâncias, né? Exato. Sim, né, cara? Não, porque o submarino aqui, eu não lembro o modelo aqui de cabeça, mas, cara, parece uma maloca. É exatamente isso. Não tem, é tudo empilhado, é tudo, sabe, todo mundo Tipo, os caras dormiam em cima da munição. É. Tá? Mas isso, desculpa, Não, Daniel, vai lá. isso é muito interessante o que você está falando, porque os alemães têm aquela imagem que todos nós temos da superorganização, de que os caras fazem tudo muito milimetricamente, né? Que até mesmo na própria guerra os caras foram super metódicos. E aí os próprios alemães fazem um filme, fazem um livro que mostra que isso é balela, né? Que na verdade era o caos. Era o caos. Os caras viviam no caos. E isso também é interessante para a gente ter acesso, para ver assim, que o inferno passado pelos ingleses, americanos e etc., né, os aliados, também foi um inferno vivido por eles. Eu acho que isso é uma coisa que o filme traz de uma forma bem interessante. Eles não são só os vilõezinhos pintados pela filmografia ocidental aliada. Eles também são pessoas que estavam lá se ferrando, né? Como diz o letreiro do começo, 30 mil mortos de 40 mil que foram. Então foi um massacre mesmo, praticado pela guerra em si, né? Não como e um outro detalhe pra gente começar aqui também é que, assim, às vezes a pessoa acha que, tipo, porra, mas nossa, mas os caras não tem um nazista lá, porque na marinha e nas forças marítimas alemãs, a maioria era antinazista, né? Eles estavam ali pela pátria, né? Aquela coisa toda. Eles estavam ali para exercer aquela função da guerra, né? Mas a maioria realmente não era nazista, né? Então tem esse lado aí também, né? Inclusive rende uma das melhores partes do filme, na minha opinião, que é na hora que eles vão embarcar lá, que tem o banquete lá, um pouco antes que eles falam que vão parar na Espanha, né? E vem a ordem que eles não podem substituir os caras que eles vão deixar para trás, né? O engenheiro que estava com a mulher doente e o tenente, né? Que era o fotógrafo. E aí você vê que o único almofadinha, o único cara que tá entre todas as aspas do mundo, confortável com aquela situação, é o nazista, porque tá todo na estica, tá lá com a suástica. Com o cap lá dentro. Aí, beleza, quando o cara chega, é capitão. Fala, não, o capitão é esse cara aqui, né? Esse cara barbudo aqui, todo zoado aqui do lado. Né? Aí o filme, né, entrando aqui na produção, o filme quase saiu nos Estados Unidos, né? Chamaram o John Sturges, né, para dirigir, aí ele não gostou muito do ponto de vista, né, abandonou o filme. Teve Don Siegel, quase fez o filme também, né? Então, assim, a produção poderia ser americana e eu acho que, cara, ainda bem que não foi, cara, porque eu acho que podia até ser um bom filme de guerra, mas não ia ter, sabe, esse cheiro aí que o Daniel falou, assim. Sim. Não ia ter essa... Mas ganha, além de tudo, uma credibilidade que, se fosse produzido pelos americanos, dirigido por americanos, não teria, porque ficaria parecendo que eles iam fazer um retrato pejorativo, estereotipado deles. E aqui não, aqui são os alemães mesmo falando deles mesmos. Você pode ter certeza que se fosse americano, aquele nazista ia atrair os caras no meio da guerra. Alguma coisa ia acontecer. Não, e isso é interessante de você falar, né? Porque quando você diz isso, a raiz da tua fala tá na questão das fórmulas, né? Então, o filme americano trabalha com essas fórmulas para ganhar público, etc. e tal. Esse filme alemão, você vê que ele é imprevisível. Ele trabalha, assim, tudo bem, numa linha narrativa progressiva que segue nessa viagem dos caras, mas ele tem um desfecho não previsível, anticlimático, lazarento.
Ou como? Lazarento. Lazarento e azarento também, né? Então, a gente tem um filme de blocos de acontecimentos. E esses blocos de acontecimentos só se amarram porque trata-se de uma viagem, mas não tem uma progressão de personagem como um filme americano faria naturalmente. Inclusive com essa inserção possível do traíra, que reverteria as coisas. Então isso acaba sendo mais positivo ainda para o filme, de um diretor que posteriormente ficaria só fazendo filme nos Estados Unidos, né? Exatamente. Aí a produção é do Gunther Horbar, e aí entra nesse ponto o Wolfgang Petersen, que era muito famoso na TV, né? Ele fazia muito sucesso na TV, e assim, é bacana falar um pouco agora dele aqui, cara, que assim, eu não sei, faço um paralelo meio ele e o Verhoeven, que são caras que saíram ali mais ou menos da mesma região, fazendo tipo burburinho. Eu acho que, só que assim, no caso o Barco, eu acho que fez muito mais impacto, assim, tipo, né, pesa muito mais para a carreira do Petersen do que os outros filmes, assim. Só que o Paul Verhoeven, ele tem outros filmes que ele conseguiu, mas são dois caras estrangeiros que conseguiram, de certa forma, nadar ali no mainstream, assim, tranquilamente entre aspas, mas assim, eles conseguiram fazer o que eles queriam, né? Então, eu vou concordar e discordar de você, porque até a tua comparação é bem feliz, porque eu vejo uma diferença bem grande entre o Verhoeven e o Petersen. Porque o Verhoeven, quando ele vai para os Estados Unidos, ele sim é o traíra. Porque ele vai para os Estados Unidos e escangalha com os americanos sim. em todos os filmes que ele faz. O Petersen, ele tem um grande filme que é O Barco, mas os outros filmes que ele faz, apesar de alguns serem sucesso de público, terem as suas qualidades, são filmes muito americanizados. O que eu falo, exatamente. Esse é o ponto, é que assim, eles conseguiram nadar lá, mas realmente o Verhoeven é muito mais autor do que o Petersen, né? Isso. Aliás, lembrando que essa versão do diretor aqui do Barco, ela foi revisada durante a produção do Força Aérea 1, né? Que maravilha, hein? Que é o filme mais patriotada da década de 90. Acho que ganha até de Independence Day, cara. Só não fez mais dinheiro. Mas, cara... Mas fez muito dinheiro, hein? Fez muita grana. Mas eu falo no quesito patriotada porque você tem o presidente dos Estados Unidos descendo o braço, cara. Pô, incrível. Nossa. E lembrar também que o Wolfgang Petersen esteve envolvido num filme de Batman e Superman na década de 90, né? Que nunca saiu, né? Ele tava? Eu não sabia disso, não. Sim, aquela brincadeira do Eu Sou a Lenda, né? Que tem o Batman e Superman lá no outdoor, muito antes Zack Snyder e tal, era brincando, porque acho que o Akiva Goldsman, que era o roteirista do Eu Sou a Lenda, ele tinha escrito um roteiro de Batman e Superman para o Wolfgang Petersen filmar na década de 90, que acabou não acontecendo, felizmente. Ele tem dois filmes que eu gosto bastante, cara, que é o História Sem Fim, né? Que é um clássico da fantasia e tal. E o Na Linha de Fogo, né, com o Clint Eastwood. Eu gosto bastante do filme. É bem legal. Eu tenho mais um que eu adoro. Inimigo Meu. Exato. Inimigo Meu é muito bom. Verdade. Inimigo Meu é muito maravilhoso, cara. Eu tenho que ver, faz muito tempo que eu não vejo, mas eu amava esse filme. Amava. E quando eu descobri ser dele, falei, olha só. Rapaz. Mas pra compensar, ele fez a refilmagem do Poseidon, né, cara? Nossa. Putz. Que mancada, hein? Mancada. E Troia. Troia é um crime pior que esse. Né? Então, Troia, eu tenho o prazer de dizer que eu nunca assisti. Continua assim, cara. Continua assim. Ele também fez o Epidemia, que fez um sucessinho, né? Tô vendo aqui a listinha. Fez, mas assim, o filme também é bem... mais ou menos. Tipo assim, os caras jogam bombas, né? Tipo, tem helicóptero, tem cena com helicóptero, perseguição de helicóptero com um filme de epidemia, né? Muito assim, né, cara? Aí muito do orçamento foi para construir os cenários, né? O submarino e tal. Chamaram um cara que era tipo... O cara desenvolveu, né? Na época também, né? O submarino. Chamaram ele para fazer
as réplicas aqui, né? Que depois foram usadas no Caçadores da Arca Perdida. Né, isso aí é uma trivia bem famosa até do filme. E assim... Elenco? Vamos pro elenco? Na verdade, só comentar um negocinho rápido aí que você falou do cenário, mas também, se eu não falar isso agora, é muito provável que a gente passe tudo aqui e esqueça. Um filme que, na sua grande maioria da sua fotografia principal, foi rodado em ordem cronológica. Né? Até pelo fato, e isso encontra até uma certa relação com uma fala dentro do filme, que quando o tenente está tirando as fotos lá, ele fala, cara, não tira foto agora, porque deixa para tirar quando eles estiverem barbudos aí, quando estiverem voltando, para ninguém falar que a gente tá levando criança pro abatedor e tudo mais. Só que o fato de rodar em ordem cronológica fez também com que cabelos crescessem, barbas crescessem, então essa progressão, inclusive de um elenco que viveu confinado também, para ficar pálido, né? Isso, e para colocar essa experiência na tela também, né? Então, é aquele tipo de exigência, né, que normalmente num filme norte-americano talvez não fosse possível, mesmo que o diretor quisesse, né? Aquele tipo de coisa que o produtor fala, é frescura, vamos fazer... Entendeu? Não, e não apenas isso, né? Traz custo, porque ele estende o tempo da filmagem. Então você não consegue economizar o tempo filmando tudo o que precisa num mesmo ambiente. Você vai ficar pulando de um ambiente para o outro e vai, ilumina de novo, e ensaia, e desloca, e etc. E daí duplica, triplica o tempo. Daí o produtor fica arrepiadão. Então, mas eu acho que essa escolha, não apenas pela questão da barba, da palidez deles, mas também contribui muito, e claro, tem a ver com o confinamento que você mencionou, com a performance deles. Eles estão ótimos, e a piração deles no momento em que eles estão afundados também é devida a esse tipo de vivência que eles tiveram lá dentro. Então, no fim, ele quis uma coisa e acabou ganhando várias. Só teve que pagar mais caro. Aí o elenco aqui tem um monte de gente que assim, a gente não conhece porque fez muito sucesso mais na TV alemã, no cinema alemão e tal, né? Mas tem uns rostinhos aí famosos aí. O mais famoso, lógico, que é o principal do filme, que é o Jürgen Prochnow, né? Que seria o Rutger Hauer, fazendo a ponte aí, né? Seria o Rutger Hauer, né? Mas ele foi fazer o Blade Runner, estava já envolvido nisso aí. E aí o Jürgen já fez um monte de coisa. Infelizmente, ele caiu naquele lance de ser só o vilão, né? O vilão europeu, né? Vilão europeu, né? Apesar que eu acho que no Duna ele é o pai, né? Do Atreides, não é? Sim. Né? Acho que sim, é ele mesmo. Peraí, vamos confirmar aqui, peraí. Tô lembrando dele do rosto dele mesmo. Né? Duna do Lynch, tá, gente? Não vai achar que é sim, falando claro. loucura aqui. Né? Isso, ele é o Duque mesmo. E ele tava no Juiz do Stallone também, né? Então, aí, tá vendo? Código da Vinci, ele também fez muita tranqueira também. Fez o grande filme DNA com o Marco da Cascos também, né? Nossa. Putz, então, você vê que é uma carreira assim que... Enfim, mas ele ficou na América, né? É aquela coisa. E uma coisa curiosa, né? Ele fazia a dublagem do Stallone, né? Nos anos 70. Ele era o dublador alemão do Stallone. Não sabia dessa. E ele já interpretou o Schwarzenegger num filme biográfico do Schwarzenegger de 2005 chamado See Arnold Run. Eu nunca tinha ouvido falar desse filme. Caramba. Mas ele tá muito bem no filme. Ele consegue passar essa sisudez do capitão misturada com um certo heroísmo, intermeada por momentos de reflexão sem fala, né? Apenas no olhar. Então ele tem uma performance bem interessante que não é fácil de fazer. Que não é só botar o cara lá e falar assim, faz uma cara enigmática. Não é isso, não. Mas para mim o grande destaque entre os atores, tá até pegando o nome do cara aqui,
é o Klaus Wennermann, que é o primeiro engenheiro, aquele cara de barba preta, cabelo preto, que conserta o submarino, que bebe pra caramba e tal. Cara, eu achei ele incrível no filme. Que eles querem falar que ele tem 27 anos de idade, né? Aí não, né? É um pouco Não, demais. mas você já viu os vídeos aí do programa do Silvio Santos, cara, que a galera ia no Namoro na TV? A galera envelhecia mais rápido antigamente, cara. Gente, é maravilhoso esse vídeo. Quantos anos você tem? 19, o cara com cara de 45. Aí tem o Gunther Hans, que fez o Berlim Alexanderplatz, né? E aí tem o outro rosto conhecido, é o Erwin Lieder, que é o mecânico-chefe, que é aquele cara, para quem, né, não tá lembrando do nome, a pessoa é aquele cara que tem olhos à la Emma Stone, aqueles olhos bem expressivos, assim, né? E esse cara... Esbugalhados, você tá querendo dizer, né? Poxa. E aí, eu não sei se vocês assistiram, eu lembro dele naquele filme Medo, de 83, filme austríaco, Angst. Vocês já assistiram esse filme? Você assistiu, Daniel? Não tô lembrado, acho que não. Cara, esse filme é um terror, assim, de invasão bem lazarento mesmo. É baseado numa história real. Se vocês conseguirem assistir assim, é bem pesado, cara. Mas a cara dele já é bem assustadora. Tanto que eles chamam ele de fantasma. É o tal do Johan, que é o cara que cuida lá do maquinário, né? Assim, outros nomes do elenco e tal. E tem um cara que faz uma pontinha ali, cara, que é um dos caras que estão junto com aquele capitão lá no começo e no final do filme, que é o Sky Dumont, que já tava nos Meninos do Brasil. E é aquele cara, para quem gosta de Kubrick, é aquele cara que dança com a Nicole Kidman no começo do filme do De Olhos Bem Fechados. Então ele tá num monte de filme americano, tá um monte de coisa, ele tá ali, fazendo uma pontinha ali. É mesmo? Nossa, não... Claro. É pontinha, depois, né? Mas não reconheci, não. Ele sempre tá aí. Aquele húngaro, né, no filme do Kubrick. Isso. Exatamente. E tem um cara, assim, depois eu vi que teve um tal de Ian Feder que se ferrou, né? Porque tem aquela cena lá que o cara fala assim, homem ao mar, aconteceu de verdade, né? Foi. A escola Friedkin, né? De filmagem. Pra quem não tá ligado na história, o cara tem um acidente lá, o cara grita, um dos atores fala assim, homem ao mar! Aí a resposta do Wolfgang foi, boa ideia, vamos repetir a cena. Tipo assim, e o cara quebrou 3 costelas na ocasião ali, cara. Teve concussão até, né? É legal falar dessa cena, porque isso mostra também... eu gostei muito do que o Daniel falou no começo, sobre o filme não envelhecer. E esse não envelhecer, a gente muitas vezes a gente conecta com a tecnologia usada para realizar. E aí, basta observar bem os filmes no geral, que a gente vai reparar que filmes que têm efeitos práticos sobrevivem muito melhor do que aqueles que trabalham com o digital. E aí você pega esse filme aqui, ele é uma mescla entre cenário, locação e maquete. Você tem a maquete dos submarinos em alguns momentos, você tem as internas do submarino, e você tem, aí conectando com o que o Damiani estava contando, as cenas que mostram eles no topo do submarino, que eu não lembro como é que é o nome disso, que eles ficam lá fora tomando baldes de água na cara, como se fosse a água do mar e a água da chuva, que vem violentamente neles. Só que numa dessas, o cara foi. E aí o Peterson gostou. Opa, que maravilha, hein? O cara se dedicou mesmo, né? Pois é. Aí uma coisa assim, eu tava falando desses efeitos, assim, eu acho que talvez só na hora que os navios aparecem que fica um pouquinho assim que você fala, mas assim, na hora que tá
por dentro da água, que todo aquilo ali é muito bem feito até hoje mesmo. Realmente é Sim. Olha, impressionante. os navios não me incomodaram, eu achei assim, super de acordo. E assim, antigamente, por isso que a gente estava falando do Maré Vermelha, da questão da tecnologia aí, já dentro da história mesmo, cara, porque antigamente os caras tinham um sonar bem mais ou menos, e o que me impressionava, cara, assim, eu acho que para ser um capitão de submarino naquela época, o treinamento do cara, porque assim, muitas das coisas eram umas coisas tipo, o cara ouvia um barulho, determinado tipo de barulho, é tal coisa, a tantos metros. Acertou. Tipo, às vezes você não tá ouvindo nada e o cara consegue identificar, né? Sim. Então, realmente era muito precário. E essa coisa deles ficarem indo... Porque, assim, na maioria das vezes, os submarinos dessa época, os caras tinham que estar em cima para poder ver se estava chegando um alvo. Não tinha radar, não tinha nada disso. Então, realmente era impressionante, viu? Era impressionante. Não, e fora que quando a pressão pegava mesmo, cara, o parafuso voando para todo lado era quase como um tiroteio ali dentro, né? Nossa, essa cena do parafuso, cara. Porra! E te pega de surpresa. É um negócio assim. Não é aquele. De novo, cara, a gente tem sempre que falar isso porque o cinema. É claro que não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, mas o cinema de terror é infestado desse lixo, né? De jump scare, que você, tipo. Coloca uma data de validade no filme, né? Porque você só vê uma vez e foda-se, né? Porque você não vai sentir a mesma coisa quando você vê de novo. Aqui não, cara. Aqui você tem um negócio que é uma situação mais real, mas quando ela irrompe no filme, ela é pra te dar você dá aquela puladinha, né? E é um negócio assim, acho que até pela história ser tão humana, né? Uma vez que você já foi capturado, já empatizou com esses personagens e tal, quando você passa por isso, cara, não importa se você tá vendo pela segunda ou pela terceira vez, você vai sofrer de novo também, cara. Uhum. Porque é um negócio assim muito, muito cru. Cara, é um negócio de metal que vai ali, sabe, tá te apertando, cara, e de repente começa a vir coisa de todo lado pra te pegar. Eu acho assustador, cara. Eu tenho um problema, assim, com coisas apertadas. Assim, eu não gosto nem, às vezes, de usar muita blusa no frio, porque eu me sinto preso, cara. Eu sinto que tá tolhendo minha liberdade. Imagina ficar num negócio que mal dá um ser humano de estatura média de braços abertos, né? Então... Uhum. Porque... Pode falar. Desculpa, Damiano. Não, manda aí. Não, o que eu acho que impacta muito é o uso do som mesmo, né? Que eles fazem nessa hora. Porque é como se fosse um tiro mesmo. Isso lembra muito, pra mim, o que depois o Nolan faz no Dunkirk. Porque naquele momento, por exemplo, em que eles ficam presos dentro daquele barco que tá na praia, e aí os alemães começam a atirar no casco, você não sabe de onde vem. Então esse não saber de onde vem, que depois vai ser reproduzido no Dunkirk, no Soldado Ryan, né, e tantos outros filmes, é o que cria esse desespero, e por isso que não envelhece, porque o jump scare que o Daniel tá falando, a gente já sabe o ponto. Aqui não, aqui é uma coisa errática, assim, você fica, não sabe de onde vai vir a desgraça. Então isso é o trabalho também do cálculo que eles fazem na montagem de como trabalhar isso, né? É a expectativa e essa recompensa da expectativa. E aí não tem lembrança do filme que estrague esse momento. Até pelo fato do uso da trilha sonora também ser muito pontual, né? Você não tem... o jump scare vagabundo é aquele que a trilha vai aumentando, assim, você fica... vai acontecer alguma coisa, né? Aqui não, esses momentos que a gente acabou de comentar, eles vêm assim, no estalar de dedos dentro de um som diegético, né, do universo diegético do filme, né? A trilha sonora, cara, às vezes você até esquece. Eu tava assistindo, entrava a trilha sonora, eu falei, caramba, o filme tem trilha não diegética, eu já tinha até esquecido dela. E quando ela entra, ela não é invasiva, ela não é inconveniente, ela tá dentro, assim, tá organicamente inserida dentro dessa construção. E ela é muito boa mesmo. Eu tava procurando o nome do compositor aqui, mas eu não o conheço. Chama Klaus Doldinger. Mas ela é muito boa, assim, até mesmo melodicamente. Sim.
Eu Ela acho é até boa. que foi usada em, tipo, comercial de filme da TV, assim. Possivelmente. É. Possivelmente. Ela é Porque ela é bem familiar até, assim. bem pra mim. familiar. Eu Boa. já ouvi isso aí, já mesmo. Então, esse sentimento de incerteza, assim, de sabe, que você não sabe aonde tá vindo as coisas. Tipo, realmente o filme passa muito bem isso aí. Essa coisa da imprevisível, né? Tudo ser imprevisível, assim. Como eu falei, a tecnologia deles era bem baixa, assim, então é realmente impressionante isso aí. E eu gosto muito, aproveitando o que você está falando, talvez entrar num assuntozinho que eu comecei a falar um pouquinho lá atrás. Há uma melancolia no filme o tempo todo. Isso está mais presente no começo, porque o começo é mais morto. O tédio, né? Exato. É o tédio, é a rotina, né? É essa saudade, é a memória, são as fotografias. E isso está muito conduzido pela presença do jornalista, que ele vai percorrendo. Depois ele vai ficando meio apagado ao longo, ele é retomado lá para o final. Mas é muito importante essa presença dessa melancolia, porque essa mesma melancolia está também no ponto em que começam as batalhas. Então, o mesmo ambiente onde a melancolia estava gera a violência. E aí é uma mistura interessante, que não é só nesse filme que tem, né? Muitos filmes têm esses momentos mais reflexivos, vamos colocar assim, né? Reflexivos, em que eles param para pensar. Por isso que eu falei o que eu tinha falado no início, né? Da banalidade da guerra. Então essa banalidade da guerra está conectada com essa sensação de perda, de desperdício que você estar lá dentro te causa. Então o filme falar disso faz com que a gente diga, esse filme é um filme antibélico. É um filme que, apesar de ter muita questão da patriotada alemã lá dentro, que depois é revertida, mesmo ele falando desse heroísmo desses soldados, desses tripulantes, ele vai ser antibélico. Porque ele vai mostrar o desperdício, vai mostrar o prejuízo, vai mostrar até a ironia dos destinos desses personagens. Algo que eu acho que até encontra um ponto de convergência com Nada de Novo no Front, né, cara? Putz, demais, né? Demais, isso. Concordo. Exato. Você estava falando desse lance heróico aí, cara. O Daniel tinha puxado a cena que ele vai tirar foto dos caras. E eu também acho assim que tem um lance meio de. O cara foi fotografar os heróis alemães. Então, eles tinham que estar com aquele semblante ainda de paz, de comando, aquela coisa, todo mundo com a barba raspada, aquela coisa bem. Né? E aí o cara fala assim: não, ó, peraí, não tira foto, não, tira foto depois, porque aí você. Porque eles não queriam cicatriz, eles não queriam o cara barbado, suado, aquela coisa. Então tem um conflitinho ali que o cara começa a perceber ali como é que é aquela vida ali, bem no começo ali, né, cara? Mas pensa, Damiani, depois do final do filme, pega esse jornalista que estava lá e fala assim, agora escreve uma reportagem sobre tudo o que você viveu. Então, olha a trajetória do olhar dele sobre a guerra, que acaba sendo o nosso. Ele é a gente lá dentro. Ele que tem a inocência dele corrompida. Então, a gente vê as coisas se transformando, mudando ao longo do filme pelos olhos dele, que tá olhando aqueles homens lá como grandes heróis, como você estava dizendo, mas na verdade eles são uns grandes coitados, frustrados, e que vão perder a guerra lá na frente. Então a história desse submarino é a história dos soldados alemães no total, né? De uma perda aí de autoestima nacional de todos eles. Aliás, é legal também destacar que
conforme o Damiani falou no começo, né, sobre a Marinha ter uma taxa baixíssima, né, de adesão ideológica ao regime, o único cara que incorpora, né, isso que aparece até... É até paradoxal, né, porque o cara que é uma nódoa dentro desse grupo, né, é o cara que tá mais bonitinho, barbeado na estica e tudo mais. Mas é um cara que, inclusive, já estava em outro país, né, e largou tudo para ir lá lutar pela Alemanha, né? Então, eu me lembrei muito, cara, daquela cena no Band of Brothers, cara, quando eles estão passando estão marchando e já tem alguns prisioneiros alemães ali no meio do caminho, o cara encontra um maluco que era tipo vizinho dele, cara, do lado dos nazistas. Então, é muito louco. O cara, tipo, tava em Oklahoma e falou, não, eu vou lutar pela Alemanha. E foi pra lá. Que o vizinho do cara. Então, cara, isso é muito louco, né? É muito interessante, né? Porque o cara, apesar de ser alemão, ele, tipo, é quase um estranho no ninho ali, né? Ele é um estrangeiro, por assim dizer, né? Sim, aí ele quer colocar a música lá, né? Acho que aí ele coloca no rádio lá o Hitler falando, né? Um negócio assim, né? Verdade. Então, e assim, tá todo mundo na mesma, assim, cara, que tudo é meio apertado, tanto que a sala do... Cara, não teve como comparar com o Maré Vermelha, né? Que aí os caras estão lá naquele banquete e tal, ali os caras estão comendo uma mesinha ali que um tem que levantar pro outro, passar pro outro lado do né, cara? Putz. Cara, mas vocês ficam falando do Maré Vermelha. Maré Vermelha é um ótimo filme, né? Pra caralho. É um ótimo Demais. filme. Assim como Caçado ao Outubro Vermelho também. Eu gostei daquele... como que é? U571? Acho que é isso. Né? Até hoje não assisti, cara. Eu gostei também. Mas eu nem lembro direito dele, assim. Mas eu lembro que eu gostei. Então, aquele da Catherine Bigelow? Esse é aquele da Catherine Bigelow? Isso, esse mesmo. Esse mesmo. Eu gostei bastante. Não, então tem bons filmes, né? Só esclarecendo, não assisti por não assistir, não é que tipo, não vou assistir, né? Sim, porque a gente tem 1 milhão de filmes para ver, algum não foi visto ainda, então tudo bem. Exatamente. Ainda bem, né? Porque a gente tem... Mas o filme de submarino, para mim, esse é o melhor. Não, fácil. Até é legal a gente pegar outra fala aí sobre a tecnologia presente, né, no maquinário ali dos caras, e contrastar com a tecnologia utilizada para a filmagem, né, porque, sabe, o uso de Steadicam é muito louco. Foi o primeiro filme alemão a usar uma Steadicam, é isso, né? Na verdade, é uma Steadicam adaptada. Adaptada, eles usavam... Que é aquela que o cara pega no corpo, assim, né? Menorzinha, né? Isso, seria, assim, se a gente for pensar em algo semelhante, seria igual ao que se usa hoje como Steadicam de celular. Ela é como se fosse um giroscópio, assim, ele é redondo, né? Que você coloca a câmera meio que no meio para ela ter essa estabilidade, só que você conseguir fazer passar por aquele buraco, porque a Stead, do jeito que era na época, eles não iam conseguir agachar, porque ela entra no tórax da pessoa, então você não consegue encurvar o tronco para poder passar por aqueles buracos na velocidade que os personagens passavam. Então o fotógrafo adapta a ideia para esse giroscópio. Eu não sei o nome certo, né? Só estou tentando fazer as pessoas entenderem aí o que é o dispositivo para conseguir ir junto de uma forma prática. E é muito inteligente. E tem um detalhezinho, e os caras usavam capacete, né? Ah, é? Os cameramen, também, né? Porque podia, de fato, bem pensado. Os caras usavam capacete, porque pra quem não assistiu o filme, assim, é bem ágil, assim, quando os caras estão correndo dentro ali, é todo mundo correndo mesmo, assim, a câmera tá acompanhando ali. Sem corte. Sem corte. Faz uma diferença ferrada pra imersão do público, né, cara? Porque você se sente lá, assim, totalmente. E assim, questão de cena de batalha, cara, assim, muito, muito bacana mesmo, assim. Aqui tá, é tudo imprevisível, aí explode uma coisa, de repente acontece um monte de coisa, aí para de novo, aí você não sabe que horas que volta, que
tal ataque. Pô, mas cadê o outro submarino? Cadê a outra, né? Então é muito, muito interessante. Só lembrando que os alemães, eles construíram todos esses submarinos aí meio escondidos, porque na verdade depois do Tratado de Versalhes eles não podiam construir mais submarino nem nada. Então foi tudo já desde aquela época, né? Pensado ali para ser meio na surdina ali, né? Mas, gente, eles apanham, hein? Mas como eles apanham. Tudo bem, tem uma hora lá que até uma cena que eu acho que a gente deveria depois comentar, a cena dos soldados ingleses se jogando no mar, mas tirando essa parte, eles só tomam surra. Nunca vi saco de pancada que nem esse. Então eles estão o tempo todo tentando sobreviver ao impacto dos destroyers neles. Então tudo bem, os caras são guerreiros lá, né, conseguem... Conseguiu derrubar 2 lá. E conseguem arrumar o submarino, ele voltar, conseguem ajustar as coisas, fugir, dar a volta. Como é que ele falava? Que era para navegar na surdina, né? Algo assim que ele falava, né? Andar silencioso, né? Conseguia fazer isso, mas só apanhava, nunca vi. Não, eles só queriam, tipo, fazer a travessia e, tipo, sei lá, desembarca, mano. Acabou. A gente tá aqui porque os caras estavam ali batendo cartão, né? Se ninguém acredita na validade da guerra e sobretudo, no líder do país, o que sobra, né? A gente vem aqui, tenta sobreviver, atravessa aí o Atlântico e acabou. E duas coisas também que reforça aí, cara. Aquele discurso daquele cara lá no começo, que ele começa a falar do Führer e não sei o que e tal. Cara, e ninguém se manifesta muito assim, só dá depois só pra dar, né? Mas, cara, você vê na cara dos sujeitos ali que eles estão muito putos da cara, assim. E depois, na hora que eles reencontram esse cara no mar lá, tamanho, aí você começa a ver, tipo, o filme dessas pinceladas do tamanho da desorganização que era o negócio, né, cara? Porque como pode? Que nem o cara falou, a gente tem 12 submarinos nessa região total do Atlântico, né, norte ali. Aí os caras se encontraram no meio do mar, cara. Realmente tem Aliás, a gente falou assim da podreira que é estar dentro do submarino, mas o filme também não te poupa de colocar, por exemplo, mostrar uma podreira mais próxima da nossa vivência também nesse começo aí, porque o Thompson, cara, tem uma hora que ele vomita no banheiro, cara, e sei lá, os caras tá deitado do lado do vômito, cara. Isso jamais seria colocado num filme norte-americano. Exato. Entendeu? Mas assim, aqui é um plano de sequência foda também, sutil, hein? Pra caralho. Que aí aparece aquele cara atirando. Nossa, animal, cara. Ele já dá um show de técnica logo no começo do filme, nem começou a ação, nem começou a razão de ser do filme, e o cara já tá mostrando a que veio, cara. Não, eu só ia comentar que, junto com isso que vocês falaram, aquele princípio lá dos caras passando de carro, com os caras fazendo xixi, o outro... Cara, não ia aparecer também esse tipo de coisa em filme americano, nem a pau. Não. Eu queria voltar para aquela cena dos soldados ingleses. Sim. Essa cena, além de tudo, ela é muito bonita. Eles usam um contraluz muito específico, avermelhado, né? Que tem um pouco da luz do fogo, né, das explosões, tem dessa lua, né, uma mistura desse reflexo da água e tal, e meio que vira um momento do inferno, né? Porque e até contraste de cor mesmo, né? Porque você só tá vendo as cores mais frias, né? Sim, e aí, de repente, você joga naquele amarelo com laranja e vermelho, cara. Exatamente, é como se eles chegassem no inferno. E aí você vê as reações deles. Então tem um soldado que chora, porque eles veem o impacto do que eles estão fazendo. Eles apanharam. Na hora que dá certo, há uma sensação de coisa errada
por parte deles. E o capitão fala, né, ele vê que os caras estão vivos, não foram resgatados e estão nadando na nossa direção. E o capitão fala, dá ré aí, vambora. E aí os soldados reagem. Não reagem como de forma amotinada. Eles reagem porque eles entendem que aquilo precisa ser feito, mas entendem a consequência do que estão fazendo. E aí dá um nó na nossa cabeça. Porque na nossa cabeça a gente tem assim, o número 1, alemães são maus, que é o que a gente foi doutrinado a aceitar. Número 2, a partir do filme, são pessoas que estão sofrendo, melancólicas e tal, e que teoricamente teriam uma empatia com o que estaria passando com outros que estão na pele, que eles estariam na mesma pele, né? Passando por situações similares. Ponto 3. Há uma questão de moral aí. Até mesmo pensando acho que é no Tratado de Genebra, em que você precisa ajudar aquele que está ferido dentro da guerra. Você não pode, de certa forma, machucá-lo ou matá-lo, executá-lo. Então, esse tipo de atitude é praticamente uma execução. Então, no meio dessa cena, que dura pouco tempo, dura uns 5 minutos por aí, você tem esse samba de pensamentos rodando, porque são pensamentos que estão lá no meio desses personagens. E isso não é fácil de fazer. Não é fácil de fazer, porque ele construiu isso ao longo do filme para a gente chegar nisso. É que finalmente você tem uma personalização do inimigo, né, meu? Você tá ouvindo o cara pedindo ajuda lá, o cara gritando e tal. Apesar de você só ver silhuetas, né? Alguns pulando, pegando fogo e tal. Mas até então que você via, apertei o botão e afundei o negócio lá, acabou. Isso. Agora você vê, sabe, você ouvir a voz de um cara que tá morrendo, ou de um cara que você tá largando lá pra morrer e tá gritando, pedindo ajuda, pô, é outra coisa completamente diferente. E o filme não precisa repetir isso. Ele te dá isso uma única vez, né? A mensagem já tá dada. Então é muito impactante, essa parte é realmente, assim, é de apertar o coração mesmo. Sim. É bem forte. É uma das cenas mais memoráveis para mim mesmo. Mas olha só, né? Olha a quantidade de coisa bacana que esse filme tem. Né? Tantas coisas, assim, a gente tá aqui conversando há um tempinho, quantas coisas legais esse filme tem para oferecer. Então, as pessoas que não conhecem precisam assistir para sair desse vício do filme americano que endeusa o herói, que se sacrifica por seu país e tal. Aqueles também estão fazendo, mas tem uma reflexão mais profunda. Sabe o que ele me lembra? Um filme muito legal, que eu não vou lembrar o nome do diretor, mas é um filme que tem o nome simples de Stalingrado. Que Você mostra... fala dos anos 90. Tem um dos anos 90, né? Que é com o cara que até fez filme na Marvel. É um alemão que sempre tá na... Aqui, ó, já Thomas achei. Kretschmann, né? Ele tá no filme, eu acho. Só que eu nunca assisti esse filme. Exatamente, Thomas Kretschmann, tá aqui, ó, achei. O diretor é o Joseph Wilsmeyer. É um filme de 93, que é longo também, 2 horas e 15, que mostra os combatentes de Stalingrado e o tanto... Porque, assim, talvez a pior batalha, a batalha mais letal da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que é de todos os tempos até, hein? Acho que é a que mais morreu gente. Possivelmente, eu não tenho os números, não tenho esse conhecimento, mas possivelmente. Mas o filme mostra isso com muita crueza. E é um filme popular, assim, não é um vai-veja da vida. Cinemão mesmo. Cinemão, é um cinemão dark, né? Uma fotografia escura, muito similar à fotografia escura que a gente tem em vários momentos do Barco, mas ele te dá aquele
aquela injeção de realidade. Fala assim, a guerra é isso. É isso que é essa porquice, é essa coisa horrorosa que eu acho que nos últimos tempos, repetindo o próprio Daniel, o Nada de Novo no Front trouxe pra gente. Que realmente é um soco no estômago o que esse diretor fez. Sim. Renovando um classicaço que já era muito bom. Sim. E o livro é incrível também, do Nada de Novo no Front. Esse eu li. É muito pesado também. Também machuca. É curtinho, não é muito longo, não. Mas machuca. Porque aquela sequência ali do cara vendo o submarino, puta, é muito foda. Ele esperando pra depois ele... Putz, Então, essa cena... é demais, né? Ela é muito boa e aquilo que eu tinha falado antes, ela é muito irônica. Porque você vê esses caras lutando para sobreviver, fazendo de tudo para fazer esse bendito submarino voltar a funcionar. Eles têm esse momento de glória quando eles chegam àquele porto, e aí chega aquela frota de aviões e detona tudo. Tudo. Mata vários tripulantes e afunda o submarino. Exato. E aí o capitão sobrevive para ver aquela cena. E aí ele desfalece. Não sei se ele morre, não sei se ele simplesmente desmaia de exaustão, de tristeza, do que for. E quem que tá acho que observando? ele morre, sai sangue da boca dele, cara. Ele tá varado a caixa torácica, assim. Ah, eu não reparei. E aí, tudo isso observado por quem? Pelo jornalista. Sim, por nós. Que somos nós lá dentro, por meio desse cara. Porque assim, veja o que é a guerra. Ela não é justa. Ela não é justa. Esse negócio de heróis, os heróis morrem num bombardeio também. Que assim, em parênteses aqui, que em questão de cinema também é espetacular, porque você vê os aviões vindo lá de trás, assim, bem longe, chegando e começando. Todos os efeitos ali, cara, nossa. É lindo. Realmente, essa cena, apesar de trágica e tal, ela é muito bonita. E ela também, novamente, remete... Eu falo muito desse filme, quer dizer, hoje eu falei só essa segunda vez, mas é um dos filmes de guerra que eu mais gosto, que é o Dunkirk. Acho Dunkirk... Eu acho... Podem bater em mim. Pra mim, o melhor filme do Nolan. Eu acho eu não acho, mas eu gosto. E o Daniel é fanzoca do Nolan também. Então, fanzoca não, eu sou um cara justo, sou um apreciador. Sou um apreciador da arte que sabe dar o devido valor para as coisas. Você gosta, cara. Mas eu adoro o Dunkirk, cara. Para mim foi uma experiência ferradíssima ter assistido no cinema na melhor sala aqui de São Paulo. No IMAX, eu vi no IMAX, assim. Eu vi no IMAX do JK. Então você viu na melhor. Eu vi na do Bourbon, que é exprimida. Só um detalhezinho que eu queria mais descontraído. Agora, um cara que deve ser uma pressão fodida era aquele cara que era o cara que mexia com o sonar, com a comunicação e ainda era o médico da Pois cara. Eu até fiquei na dúvida, falei assim, é o mesmo cara? Eu falei assim, que doideira. Acúmulo de funções lá, né? Também dá mais valia aí funcionando também entre os alemães. A montagem desse filme é muito boa, né? Muito boa. Sabe que parte que me chamou muita atenção? Claro, várias partes muito legais, principalmente aquela cena em que tá tudo bem, tá tudo calmo, de repente aparece um avião e dá uma saraivada assim de metralhadora lá que acerta o cara e o cara cai, né? E ninguém tá esperando aquilo. E a montagem ela é sobreposta assim de uma forma um pouco confortável, exatamente para dar até o susto na gente. E não é jump scare. Realmente. Porque assim, a gente vai assistir esse filme daqui a um tempo, vai assistir esse filme de novo. A gente não vai lembrar exatamente cena que o cara vai estar lá e o negócio vai aparecer, né?
E ao mesmo tempo, lá quando eles estão no fundo do oceano, eles ficam transitando entre 3 planos. O plano dos soldados que estão lá na expectativa, o plano do barco afundado lá no oceano e o ponteiro que eles estão esperando mexer. E ele fica passando de um para o outro, e isso cria o tal do suspense. Então ele faz isso o tempo todo. Então essa cadência da velocidade na hora de te impactar, mas também dessa lentidão nos cortes que ele vai botando, né, mostra uma montagem muito bem pensada para mexer com o público. Que não é uma coisa só, né? Não é um Velozes e Furiosos, que é o tempo todo porrada, que vai ter um momento de calmaria só porque na fórmula tem que ter. Não, aqui é servindo ao filme. Vocês devem gostar do Velozes e Furiosos. Perdoem-me por criticá-lo aqui de alguma forma. Você falou isso pro público ou falou pra gente? Porque eu não gosto. Serve para todos. Só falando que... Só aqui pra gente encerrar um pouquinho aqui. Foi indicado a 6 Oscars, que na época era um recorde para um filme estrangeiro, entre aspas, né? Um filme que não era de americano, né? Língua não inglesa. Eu acho que a maioria perdeu pro Gandhi, né? Se não me engano. Não, ele é 81 ou 82? Então, mas ele estreou nos Estados Unidos em 82. Seguinte. Exatamente. Tá, mas daí perdeu tudo pro Gandhi. Né? Certamente. Que era um ano... Não, mas é interessante dizer, desculpa, Damiani, é interessante dizer que estava indicado também para melhor diretor. Que na e época... Aí, devemos destacar essa direção dele, porque o trabalho dele também com os atores, além de toda a criação narrativa que ele faz, é muito bom. Não, realmente trabalho assim de primeira do cara. Né? De primeira. Né? É a obra-prima dele, né? Depois foi ladeira abaixo, mas... Não tem como comparar, né, cara? Coitado. Não. Acho que o cara também falou, foda-se, já vi isso aqui, tá bom, é o meu epitáfio e aqui eu sigo. Exato. Ele mesmo reconhece, ele fala assim, que esse aí é o meu maior filme, não tem como superar isso, né? Não é um grande filme mesmo. Que nem o Klimov, né? Ele falou, quando falou vai veja, ele aposentou porque ele sabia que não ia conseguir superar o que ele fez, né, cara? Aí tem uma minissérie, né? Que eu não assisti a minissérie, mas fica aí a dica, né? Pra quem se interessar mais. Tem uma minissérie dos anos 2010, eu acho, mais ou menos aí. Mas o que eu ia falar do Dunkirk é que aquilo que a gente vê lá num filme de 2017, se eu não me engano, em que você vê os aviões chegando para atacar aquele porto, né, aquele pier onde eles estão, a gente já vê aqui, claro que numa outra proporção, né, 40 anos antes, sendo feita nesse filme. E é de grande qualidade. Tudo bem, a gente tem outros filmes antes fazendo coisas... Tora. O próprio, até mesmo A Um Passo da Liberdade, lá nos anos 50, faz algo assim. Mas aqui... É da eternidade, desculpa. Eu falei o quê? Da liberdade. Opa, desculpa, A Um Passo da Eternidade. Foi um lapso. Mas, obrigado, Daniel. Mas o que ele faz aqui no barco é realmente muito bonito. E sem falar que assim, tem mais uma outra ponte com Dunkirk, porque são 2 histórias de fracasso, né, cara? A gente começa a ver o filme sabendo que é pra dar merda num determinado momento, né? Você vai torcer para alguns personagens sobreviverem, né? Mas qualquer pessoa minimamente informada já senta lá a bunda para ver o filme sabendo que o que acontece no final, né? A ironia e a surpresa é como, né? Sim. Mas que legal você falar isso, porque isso dá oportunidade até de voltar àquilo que vocês estavam falando do cinema americano, que é a formulinha, né? O Dunkirk é um filme sobre um fracasso
que termina em vitória. O Barco é um filme de vitória que termina num fracasso. Exato. Não é bem isso? Muito bom, hein? Ó, essa era pra fechar o podcast, hein? Essa foi foda, hein? Depois dessa fala do Hugo, vamos encerrar aqui o Cinema Aventura. Só agradecer. Daniel, valeu por mais essa. Agora você vai demorar um pouquinho para voltar aí, mas irá retornar ainda. Opa, show de bola. Obrigado aí pela oportunidade da gente submergir nesta pérola da cinematografia alemã. É isso aí. Hugo, valeu ter aberto a sua agenda aí, que tava meio lotada aí, mas valeu mesmo, cara. Obrigado, Damiani. Foi um prazer, foi muito bom rever o filme. Foi ótimo aqui dividir o microfone com o Daniel também. Muito prazer, Daniel. E vambora aí que tá gostoso fazer podcast, ver muito filme. Agora eu só vejo filme para gravar podcast, não vejo mais nada. Tá no automático, como eu falo. Tudo certo, tudo certo. Exatamente, gente. Obrigado, Damiani. Sorte aí no Cinema Aventura. Opa, valeu. Vou deixar a descrição aí do Cinefilia aí pra galera. Próximo Cinema Aventura, eu tô convidando o pessoal, vai ser um programa um pouquinho mais leve. A gente vai fazer um especial de filmes de Kung Fu dos anos 70. A gente vai falar especificamente de um diretor e de um grupo. E o próximo Cinema Aventura, a gente vai falar de um clássico brasileiro dos anos 80, um drama policial. Então, espero vocês daqui a 15 dias. Um abraço e até mais.